Você não está vendo aí, mas eu tenho um tecladinho aqui, ó. Ahá. Altos mistérios nesse mundo, né? Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Acho que essa vai ser a primeira vez na minha própria igreja que eu vou fazer uma preleção tendo um teclado na minha frente. Estou me sentindo com muito poder nas mãos nesse exato momento. Uma alegria estar com vocês aqui hoje à tarde. Meu nome é Mateus Inácio, eu sou pastor dessa igreja, da Igreja Presbiteriana Redenção, e é uma alegria poder recebê-los aqui nessa tarde, para podermos ter este evento da editora Monergismo, que tem, ao longo de tantos anos, mas particularmente nesse último ano, crescido e abençoado tantos por meio da sua literatura, por meio do seu trabalho. Eu nunca tive a honra, ainda não tive a honra, de ter um livro inteiro publicado pela Monergismo. Já participei em alguns dos livros, em alguns artigos, mas sou sempre muito abençoado pelo material que essa editora publica, principalmente pela seriedade e profundidade dos conteúdos que eles decidem abordar. Apesar de serem conteúdos profundamente teológicos, nem sempre são os conteúdos convencionais que você encontraria num livro de teologia. Eles falam sobre toda sorte de coisa e assunto. E eu recebi da parte deles uma importante incumbência e tarefa nessa tarde, que é falar sobre música coram Deo, música na presença de Deus. E quando a gente fala sobre música, nós precisamos imediatamente reconhecer que ela permeia cada esfera da nossa vida pós-moderna. Ela é um fenômeno basicamente inescapável. Na verdade, isso é um fato muito facilmente constatado. Nunca as pessoas usaram tantos fones de ouvido como nos nossos dias. E detalhe, se você reparar bem, voltou à moda os fones de ouvido com cara retrô, vintage, né? Agora é fone grandão de novo, fone chamativo, eles vêm em todas as texturas, cores, formas. Cada um desses fones de ouvido comunica a você uma trilha sonora que muitas vezes eu e você, nós mesmos compomos para acompanhar a narrativa das nossas rotinas, a narrativa do nosso cotidiano, enquanto você vai à academia, enquanto você lava a louça, enquanto você está na biblioteca, e mesmo que a biblioteca ao seu redor, o universo de pessoas, jaz ali no silêncio, ninguém tem noção da intensidade, quão frenético é aquele rock and roll que você está ouvindo no seu fone, enquanto você estuda para a prova de amanhã, ou quem sabe enquanto você estuda para o próximo concurso público. Aqueles pequenos dispositivos auriculares fazem uma grande diferença. Nós vivemos na era da música digital, não é verdade? Do Spotify, na era do iTunes, MP3 é coisa do passado. A moda agora é AACC, é um novo formato de música. Arquivos com maior qualidade e menor tamanho. O que você pensou que eu ia falar? Eu não sei que associação você fez na sua cabeça. Em cada mídia que nós vemos, em cada produto, em cada subproduto dessa famigerada indústria cultural, eu não sei se você já ouviu essa expressão antes, mas um grande comunicólogo, Teodoro Adorno, da Escola de Comunicação de Frankfurt, que falava muito sobre a cultura de massa, sobre a indústria cultural, ele profetizou a invasão desse fenômeno das massas. Nas propagandas, nós vemos os jingles, não é verdade? No jornalismo, nós temos as vinhetas. No cinema, trilhas sonoras arrebatadoras, trilhas sonoras de fazer arrepiar e arrancar o fôlego. Muitas vezes são vendidas separadamente. Já percebeu isso? Que agora você pode comprar a trilha sonora de um filme, e ao fazer isso, você está carregando para dentro da sua própria vida as experiências emocionais e sensoriais que foram experimentadas diante da grande tela do cinema. E agora você pode levar isso para o sistema multimídia da sua casa, quem sabe você pode levar para o rádio do seu carro, para o seu banho, não é? Você canta no banho? Está aí a prova do quanto que a música ocupa as nossas vidas e tantas esferas, né? Quando a gente... Deixa eu ver aqui. I sing it in the rain. É o que você faz no chuveiro? É? Você vai dançando na chuva. Falar sobre música corandeu não é fácil, sobre essa música que se manifesta diante dos nossos olhos, porque o nosso contexto da manifestação musical é um contexto complexo.
Isso se dá também em grande parte pela maneira como os evangélicos no nosso país e o sistema evangelical enxerga a música e se utiliza dela na sua expressão de crença. A música para os evangélicos é vista quase que exclusivamente como uma ferramenta de reforço identitário. Ela é permeada por pouco ou quase nada de uma reflexão conceitual. Ouvimos com muita frequência aquela dúbia dicotomia. Você já ouviu antes? Música de Deus, música do mundo. Não é verdade? Música santa e sacro ou música profana. Como se o Criador fosse proprietário de apenas uma parte da sua criação original e a outra o inimigo sorrateiramente furtou. Tomou para si sem a possibilidade de devolução ou reparo. É o que muitas pessoas pensam. Batista da Lagoinha, música de Deus. Caetano Veloso, música do diabo. Ministério Toque no Altar, música de Deus. Elis Regina, inferno. João Alexandre, com certeza de Deus. Vencedores por Cristo, com certeza de Deus. Anitta, Chamas da Vingança, 2. Denzel Washington e Will Smith como mensageiros do juízo final. Até mesmo para quem participa, quem sabe, de uma tradição teológica mais ortodoxa, para quem participa de uma reflexão, quem sabe, mais reformada ou calvinista sobre a cultura, a arte e a música, e que busca a centralidade das Escrituras, resgatar esse tipo de coisa, a centralidade de Deus no culto e a glória dele, até mesmo para essas pessoas a reflexão sobre música é feita ainda cheia de receios. Ela é profundamente intimidada diante dos desafios históricos de se compreender qual deve ser de fato a relação entre a igreja e a cultura ao seu redor, ou as pontes entre o conteúdo da nossa fé e o mundo em que nós vivemos. Então, para a gente apreciar e avaliar a estética da música no mundo, nós precisamos entender que, de fato, toda expressão musical na cultura tem em Deus a sua origem, a sua manifestação, mas deve ter nele também a sua lógica e a sua finalidade. Quando eu pergunto para você assim, o que é música? Como é que você definiria isso? Talvez você não seja um escolástico da música, mas o que é música? Alguém sabe responder? Vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é música? É ou não é? Isso aqui é música, ó. Não? É ou não é? Isso aqui? Não? Até agora nada? E essa aqui? Essa aqui vai. Não? E se eu fizer... É ou não é música? Se a gente fizer... É ou não é música? Parece agora, né? Música é interessante. Às vezes, quando a gente entra na discussão sobre gosto musical, sobre preferências, as pessoas falam, música depende de quem ouve. Mas não é bem verdade isso. Música, na verdade, ela é um som organizado. Ela tem alguma consistência, alguma estrutura interna, um nível de organização que me permite atribuir sentido a esse conjunto de sons. Ela não é qualquer barulho. Se eu fizer apenas um batuque no meu peito, isso não é música, mas se eu faço... Já tem algum sentido isso. Isso comunica algo para a gente. E música é algo muito difícil de se pensar, muitas vezes, para os evangélicos, porque nós tendemos a pensar música em associação à nossa expressão cultica de adoração. Mas fato é que a música ela tem valor em si mesmo. É impossível nós pensarmos sobre a música se nós não pensarmos em música pela música. E ponto.
ela não é simplesmente algo que nós analisamos ou apreciamos o seu valor utilitário ou pragmático de acordo com os nossos objetivos, mas ela é feita para ser apreciada em sua própria beleza. Nós precisamos investigar de onde que vem essa beleza da música e onde vem de fato o seu valor e significado que nos levam a apreciá-la. E a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é que a música é de fato uma obra de criatividade. Ela é um produto de criatividade porque o seu valor procede de um criador criativo, um ser supremo que inaugura a sua revelação ao homem logo no primeiro versículo, quando ele registra por meio da pena de Moisés, inspirado pelo Espírito Santo: no princípio criou Deus os céus e a terra. É tão interessante pensar que o início da revelação de Deus ao homem é o início de uma narrativa de criatividade, de um Deus que se revela ao homem sendo um ser criativo. Não apenas ele é criativo, isolado de nós, mas ele confere a nós propriedades semelhantes à da sua própria criação. O homem é feito à imagem de Deus, e ao longo da história da Igreja Reformada, uma das doutrinas mais preciosas para nós é a doutrina do Imago Dei, de que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. É o que Gênesis 1, 26 a 28 registram para a gente. Ele não apenas possui amor, pensamento e emoções como o próprio Deus possui, mas ele possui uma habilidade criacional que ele herdou diretamente do Criador para exprimir todas essas coisas. Francis Schaeffer, um famoso apologista da década de 80, década de 70 e 80, ele registrou no seu livro A Bíblia e a Arte que ser imagem do Criador é ser em si chamado à criatividade. É inescapável, todo ser humano cria, e ele faz mesmo quando ele não pensa sobre isso. Nós jamais encontraremos no mundo animais que produzam música com o nível de complexidade e elaboração que os seres humanos conseguem produzir. E não adianta me mostrar o vídeo daquele macaco que tem lá na África, que consegue tocar as músicas do Mozart, porque é muito injusto com o Mozart. Você concorda comigo? Imitar alguma coisa é muito diferente de você criar algo como Rachmaninoff criava, ou mesmo o jazz de Oscar Peterson. É muito diferente. A presença da música é algo tão pervasivo no nosso mundo que ela antecipa a própria criação do homem, curiosamente. Ela não é estabelecida somente no sexto dia, quando Deus de fato cria o homem, mas a palavra de Deus nos lembra no livro de Jó, no capítulo 38, versículos 1 a 7, que quando Deus lançava os fundamentos da terra, as estrelas da alva cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Já parou para pensar nessa cena? Que interessante. Deus lançando os fundamentos da terra e as estrelas alvas. Que legal. Não sei o que elas estavam cantando naquele dia. Mas a cultura popular, cristã principalmente, capturou isso muito bem. Você já ouviu falar de Senhor dos Anéis, certo? Tolkien, um dos maiores escritores de ficção cristã que nós conhecemos. E um dos livros menos conhecidos dele é chamado Silmarillion, em que ele conta, nesse livro, de forma fictícia, o entendimento dele de como o universo do Senhor dos Anéis, de toda a trilogia, veio a existir, o princípio de todas as coisas. E nesse livro ele cria esse ser, Deus na história, um representante de Deus chamado Ilúvatar, e Ilúvatar cria os seus anjos a partir do seu próprio pensamento, e quando ele cria esses anjos, eles passavam grande parte do seu tempo entretendo Deus com música. Eles cantavam na presença de Deus, de Ilúvatar ali no caso, até que Deus propõe que eles participem com ele do projeto de criação de Arda, a terra ali no caso, o mundo. E o que Deus faz com eles é propor que eles componham a mais maravilhosa das canções, e essa canção é o que gera o universo, a ocasião da criação do universo. E eles fazem isso cantando em perfeita harmonia. Estão lá os anjos cantando enquanto participam da criação com Deus. Porém, no meio desse tema e dessa harmonia surge uma voz distoante, alguém que queria cantar diferente, um anjo ali chamado de Melcor, que ele propõe um outro tema. Ele quer criar as coisas do seu próprio jeito, e ele canta do jeito que ele acha. Isso é muito interessante, né? Ele destoava
congregação celestial dos anjos fazendo os seus solinhos. Interessante isso, né? Mas tudo isso serve apenas para mostrar, queridos, que mesmo os povos mais primitivos, como os hebreus e tantos outros, já eram dotados de musicalidade. A primeira passagem bíblica que faz uma referência clara à música aparece logo em Gênesis 4:21, após Abel e Caim se envolverem em grande imbróglio, e Caim, pecando contra o Senhor, assassinando seu irmão, passa a andar errante pelo mundo, mas ele também se torna fundador de cultura. E o texto de Gênesis 4 nos lembra que entre os pilares da cidade, da sociedade que Caim começa a fundar, nós encontramos ali a agricultura, em Gênesis 4:20, nós encontramos a indústria, no versículo seguinte, no versículo 22, mas no versículo 21 nós encontramos a música. Ele diz assim: o nome de seu irmão era Jubal, e este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Tá aí os harpistas e os flautistas ficando todo metido agora, né? Se achando os melhores, porque eles vieram antes do que o tecladista, a guitarra distorcida, o baterista e por aí vai, né? Mas é interessante perceber como a música permeia não somente esses momentos da criação, mas agora todo o restante das escrituras. Todo o resto é cheio de música. Música demais. Nós vemos a própria vida cerimonial de Israel sendo estruturada com elementos musicais que eram utilizados para a adoração do povo de Deus. Neemias 12:46, nós vemos que desde a antiguidade, já nos dias de Davi e de Asaf, havia um chefe dos cantores e havia cânticos de louvor e de ação de graça a Deus na vida da congregação. E isso aparece na Bíblia o tempo inteiro. Quando a gente começa a falar dos levitas, aí já está o povo pensando que eu vou falar dos levitas, né? Mas quando a gente começa a falar dos levitas, nós vemos claramente que, em associação aos seus múltiplos serviços no templo, eles se dedicavam de forma especial, sim, à música. Você tinha contralto, tenor, baixo, soprano, mezzo, soprano 2. Tinha quem não sabia cantar direito, mas esse não participava, porque só quem sabia cantar podia estar lá na frente, podia estar conduzindo o povo de Deus. E essa música toda permeia toda a revelação divina. É impressionante imaginar que a Bíblia, ela tem pelo menos um livro que nós poderíamos dizer que ele é todo musical. Que livro é esse? Livro dos Salmos, o Saltério, que era cantado pelo povo de Deus. E ali nós temos uma maravilhosa expressão da experiência de Deus com o seu povo, cantada de múltiplas maneiras. Experiência de alegria, de afeto, de vitória, de fortes emoções, de depressão, de tristeza profunda, cânticos militares, cânticos de reconciliação, hinos de louvor, hinos à majestade, toda sorte de gênero poético e musical você encontra no livro de Salmos. Esse é um grande incentivo para você cantar o livro de Salmos na sua igreja, se você ainda não está fazendo isso. Você sabia que tem muita gente hoje que acha que cantar os salmos cantar os salmos, perder tempo com isso? Rapaz, cuidado. A palavra de Deus nos fala que salmodiar é uma coisa muito boa, cantar os salmos. Mas é óbvio que a palavra de Deus, apesar de nos exemplificar o que é uma vida cheia de música através dos salmos, ela não está restrita aos salmos. Nós vemos um Novo Testamento que explode em produção musical desde o início. O anjo aparece para Maria e mal dá tempo, ela já está cantando. Ela já está fazendo um canto de louvor a Deus. À medida que cada uma das pessoas vai tomando conhecimento do pequeno Jesus, o Salvador do mundo que vem, todo mundo vai cantando. Zacarias, é uma cantoria uma atrás da outra. É impressionante. A música é uma expressão clara da imagem de Deus no florescimento cultural e da adoração no coração do homem. E quando nós compreendemos Deus assim, nós podemos automaticamente adorá-lo e agradecê-lo, porque Deus deu uma dádiva maravilhosa ao homem. A música é algo para ser apreciado, porque é um dom de Deus à humanidade. E diga-se passagem, é um belo dom, não é de passagem? Tem alguém aqui que não gosta de música? Fico me perguntando isso. Às vezes aparece esse tipo de coisa, né? Pessoas que são a exceção da exceção. Detesto música. Tenho raiva de quem gosta de música. Mas música é algo tão inerente a cada um de nós. Ela é tão vasta, tão ampla. Opa, voltou a vida. Eu toco e você me diz se você gosta mais desse estilo ou menos. Quem gosta de samba, bossa nova aí? Alguém gosta? Ninguém?
O que vocês gostam de ouvir de bossa nova boa brasileira? Chico Buarque? Tom Jobim. Tem muita coisa boa, não é verdade? Você gosta de... Quem gosta de jazz aí? Quem gosta de jazz? Sim? Jazz é muito bom, né? O que mais vocês gostam? Música clássica, alguém? Sim? Os adoradores de música clássica aí, para estudar é ótimo, né? E por aí vai. Samba, rock and roll, pagode, funk, sertanejo universitário. Ladeira abaixo, né, gente? Você viu, né? Ladeira abaixo. A coisa vai ficando feia. Mas nós não podemos negar que a criatividade de Deus é instalada e manifesta de forma muito evidente no ser humano, ao percebermos a riqueza musical. Quando a gente começa a falar, por exemplo, de que no mesmo país você não tem apenas um padrão de música, mas você tem música regional, você tem música étnica, música entre as nações, que dialogam entre si e são influenciadas umas pelas outras, a ponto de você ter o tecno-africano, por exemplo. Foi a primeira vez que eu vi outro dia. Tecno-africano, coisa de louco. Fico imaginando, o povo na rave dançando de forma tribal. Tem todo tipo de coisa. Mas é verdade. Quando nós pensamos na música dessa forma, é inevitável pensar também que a música é uma atividade cultural que carrega consigo aquilo que nós chamamos de uma cosmovisão. Uma visão de mundo, uma visão da vida e do mundo ao nosso redor. Há uma relação particular muito próxima entre a música e o contexto de significado mais amplo que a cerca. Nós precisamos pensar que no desenvolvimento da cultura, a música ela é afetada não só pela criatividade de Deus, mas também pela queda do homem. Em Gênesis 3, nós ouvimos a história de Adão e Eva, que ao transgredir a lei de Deus, ao se rebelar contra o Senhor, corrompem não somente a si mesmos, mas o próprio produto das suas mãos é manchado. A própria ótica que eles têm do mundo não é mais a partir das lentes de Deus, mas a partir de múltiplas variações da verdade. E quando eu e você olhamos para a música como um produto cultural, podemos também enxergar essas múltiplas fragmentações da verdade de Deus e tentar identificar aonde as coisas se perderam, mas de que forma também elas confirmam a verdade do Criador. A música se tornou uma plataforma de expressão de ideias humanas e talvez uma das melhores que existe em todo o universo. Outro dia, eu nunca fui de ouvir Legião Urbana. Mas outro dia, no Spotify, o Spotify de vez em quando sugere umas coisas para você, né? E aí estava lá tocando o famoso Pais e Filhos, do Legião Urbana. Vocês conhecem essa música? Conhecem mais ou menos? É uma das mais famosas deles e, quem sabe, uma das mais famosas do repertório popular brasileiro dos últimos 20 e 30 anos. Mas quando a gente pensa nessa música, ela é uma música muito interessante. Eu estava ouvindo a letra dela e fui estudar. E ao contrário de que muitas pessoas dizem, essa canção conta de fato a história de uma menina que se suicida após várias discussões e desentendimentos com os seus pais. É uma letra muito instigante, a letra dessa música, a começar pela própria questão do suicídio. E ele primeiro começa falando do suicídio e depois só explica os motivos depois. Mas, apesar desse início trágico, desse início confuso, o refrão tenta refletir uma lição de vida que diz que nós devemos amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Vocês sabem a letra, eu não sei a letra, por isso que eu estou tocando e vocês cantam. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, o quê? Olha que interessante. Essa letra reflete a visão de mundo desse homem a partir das suas experiências, a partir daquilo que ele consegue identificar como verdade, mas também o anseio do seu coração por um amor que transcenda ele mesmo e possa dar significado, mesmo que seja somente ao tempo presente, porque na verdade a esperança para amanhã não existe. Isso é muito interessante, meus irmãos.
É interessante pensar como a música ela reflete em todos os momentos da história as aspirações e as expectativas de um grupo de pessoas, na forma como eles enxergam o mundo. Existe um trabalho massivo do Paul Henry Lang chamado Música na Civilização Ocidental. É uma obra de 1941 e também muito à frente do tempo dela, em que ele fala sobre essa história da musicologia em refletir tantas cosmovisões. A música como um fenômeno histórico, cultural e utilitário, que passa a comunicar diferentes significados de acordo com seus grupos. Ele fala sobre os aspectos contratuais da música, os aspectos artísticos, econômicos, políticos, patrocinados, religiosos e tantos outros. A música ganha uma dimensão impressionante. Cada grupo de pessoas reflete diferentes valores da música, valores que possui através da música. O Ocidente tem sido identificado nos últimos anos como o espaço para a manifestação daquilo que chamamos de secularização. A secularização que tem no entretenimento a sua máxima expressão, o prazer para agora, o prazer máximo, o hedonismo do homem à flor da pele, em experimentar o mundo hoje ao máximo. E muito da música que eu e você conhecemos é uma música caracterizada por entretenimento, não é verdade? E talvez eu não precise exemplificar isso tanto, mas é interessante pensar que no meio de todo esse entretenimento existe uma produção musical, um forte anseio por transcendência. É só você começar a olhar a forma como, por exemplo, a história do rock and roll desde a década de 50 e 60 se manifesta, o conteúdo das suas letras. Muitas das bandas de rock, historicamente, possuem letras muito parecidas com música cristã que eu e você conhecemos. Sabia disso? O fato de que eles aspiram redenção, aspiram salvação num mundo que parece cada vez mais perdido e num mundo sem esperança. A música Song for Athena, Canção por Atenas, de John Tavener, ganhou uma grande popularização quando ela foi tocada no funeral da princesa Diana. Se você... Quem lembra quando Michael Jackson morreu? Alguém lembra? Você chorou? Eu chorei. Gostava da música dele. Foi um negócio meio trágico, né? Alguém lembra como foi o funeral do Michael Jackson? Parecia um culto evangélico. Várias das canções ali interpretadas são interpretadas parecendo às vezes esses cantores que eu e você conhecemos. A letra, o conteúdo, as aspirações, o desejo de ir para um lugar melhor, de ir para o céu. Mas que céu é esse? Lá nós nos encontraremos. I'll Be There For You e tantas outras canções que são ali cantadas. Aspirações que não têm uma forma muito clara. A banda U2, que muitos reconhecem como uma banda de rock cristã. Por que isso acontece? Porque, de fato, a mensagem do Evangelho se confunde com tantas das letras ali contidas. Eles são recordes de vendas, CDs que são vendidos por todos os lados. O crescimento nos últimos anos de canções como canto gregoriano e canções mais etéreas nas trilhas sonoras do filme. 2 filmes me vêm à mente nesses últimos anos, que a trilha sonora é uma trilha bastante de aspiração, de transcendência, de busca por algo maior do que nós mesmos. Um filme chamado Árvore da Vida, bem blasfemo em algumas coisas, mas bem instigante. E um outro filme chamado Interestelar. Você já assistiu esse filme? Tem uma cena, já assistiu? Alguém assistiu? Não? O filme Interestelar é um filme em que, basicamente, para dar spoiler para você, se você não assistiu, o problema é seu, já saiu já tem um tempo. Mas esse filme, ele conta a busca e a exploração espacial na tentativa de que os seres humanos possam se salvar, uma vez que a Terra está entrando em extinção. Então, esse protagonista, que é interpretado pelo... Qual é o nome dele? Matthew McConaughey. Ele vai numa missão especial da NASA em busca de, quem sabe, um planeta que possa receber a vida humana e ali eles possam sobreviver. E tem uma determinada cena, deixa eu ver se isso aqui está funcionando. Tem uma determinada cena em que, depois já de 2 anos de viagem, eles estão passando com a nave espacial em frente a Saturno. E quando você olha a cena num primeiro momento, você vê o planeta Saturno, bem grande e massivo. Eu assisti numa tela de cinema bem grande quando eu assisti isso. E você está vendo aquela cena e parece que, num primeiro momento, você está vendo só o planeta Saturno. Mas quando você atenta bem para a cena, na parte esquerda da tela, a navezinha deles está lá, minúscula,
como um pernilongo diante da imensidão de Saturno. E em vez de uma trilha sonora pomposa e doida, daquelas intensas como eu e você conhecemos o cinema hollywoodiano, a trilha sonora é mais ou menos assim. Você chora só de ouvir a música. Perdidos no espaço, em busca de uma esperança. E é tão impressionante porque a cena é só isso. Mas quando a trilha sonora entra e compõe aquela cena, ela comunica consigo uma série de expectativas e ansiedades a respeito daquela cena. Será que vai dar certo? Será que eles vão encontrar esse lugar que eles tanto procuram, esse novo Éden, como o filme tanto retrata? É interessante como essa música, ela é basicamente um piano tocando notas na sua camada mais aguda, e essas notas isoladas evocam dentro do meu e do seu coração vários sentimentos e várias associações. A música, de fato, carrega cosmovisão. O historiador do rock, o Steve Turner, argumenta que muito da música que eu e você conhecemos hoje, ela é caracterizada por essa busca da redenção, epitomizada, e ele exemplifica pela música do Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. Você conhece essa música? E o álbum do U2, Joshua Tree, que são muito redentivos e muito transcendentes. A música, ela transmite várias qualidades humanas. Pelo fato dela ser invisível, ela pode falar a partir do coração e falar ao coração. Pelo fato dela ser temporal, ela pode nos dizer coisas de uma forma que é significativa e expressiva, além da capacidade das próprias palavras. Muitas músicas instrumentais, e eu gosto muito de ouvir muita música instrumental, elas comunicam tantas vezes o mesmo tanto que as palavras fazem. Um apologista norte-americano que estuda música, chamado Jeremy Begbie, ele sugere que a música, inclusive, nos ajuda a entender certas verdades teológicas de maneira única. Coisas que apenas utilizando palavras são um pouco incompreensíveis, se tornam melhor ilustradas com a ideia da música. Ele fala, por exemplo, que você entender a volta de Cristo é melhor entendendo com música. Porque a música, ela tem elementos de sobreposição de camadas, assim como a volta de Cristo. Eu e você já somos salvos, já somos ressuscitados, mas aguardamos a redenção e a volta do nosso Senhor para resgatar a sua igreja e consumar todas as coisas. Ele fala, a música é capaz de fazer isso. A música brinca com a dinâmica da linearidade, ela sobrepõe camadas, ela sobrepõe polifonias, ela sobrepõe acordes, ela brinca com timbres. E ela me conta narrativas completamente organizadas com instrumentos que, se isoladamente fossem analisados, seriam completamente caóticos. Ela consegue, muitas vezes, transmitir a realidade do sofrimento melhor do que muitos recursos que nós temos. Eu, particularmente, eu gosto muito de jazz, e voltando um pouco mais atrás, eu gosto da música negra norte-americana, do negro spirituals, eu gosto de blues, eu gosto de música a capela, e é impressionante, se você parar para notar, para estudar a história da evolução da música negra, e eu gostaria de mostrar para vocês, se eu conseguir abrir aqui, a composição de um grupo chamado Handel's Messiah. Existe Aleluia de Handel. Handel's Messiah é o Aleluia de Handel. É um grupo negro que, em 1992, gravou uma releitura da obra de Handel famosa, que eu e você conhecemos, pela ótica dos negros. Como se eles estivessem tocando essa música, que sentimentos estariam ali impressos. E o álbum inteiro é muito bonito, mas eu gosto particularmente da primeira faixa, porque ela conta, numa faixa só, a evolução da música negra, passando pelos diferentes estilos, começando no spirituals, passando pelo blues, pelo ragtime, pelas várias vertentes do jazz, até chegar no gospel negro norte-americano e, na ótica deles, redimido. Então deixa eu dar o play aqui, deixa eu ver se está, peraí. Vamos ver se vai sair.
mais música. Essa é só metade dela. É só para dar uma ideia para vocês. 30 segundos, vamos fazer uma exegese dessa música? Como é que essa música começou? O que tinha no início dela? Ela ficou um bom tempo fazendo o quê? Um batuque, não é? E é um batuque tribal, talvez eu e você identificamos de forma distante, né? A gente ouve esse tipo de coisa, mas ela interrompe esse batuque de repente e entra o quê? Você lembra? Um conjunto de vozes muito, muito tristes, que te lembra o quê? Lembra o quê? Escravo? Escravo fazendo o quê? Você ouve, aquelas vozes estão cantando. E tem um tum, tum. O que esses escravos estão fazendo? Trabalhando. Cantam enquanto trabalham, trabalham enquanto cantam. Mas essa música começa a mudar de repente. Entra um pianinho divertido, né? Fazendo um ragtime, e de repente entra um jazz, um saxofone, uma big band, e de repente, uau! E a coisa virou um filme, Vencendo as Tentações, de repente, né? Não sei se você já assistiu esse filme antes, né? É interessante como uma música, para mim, como teólogo, eu analiso essa música e eu vejo um padrão de criação, queda, redenção e consumação nela. Ela mostra um universo melódico e musical no primeiro momento de um povo que faz música porque faz música através dos seus batuques, mas de repente a queda entra, a escravidão do pecado contamina tudo, e eles agora trabalham não mais tendo uma terra que produz tudo o que ela poderia produzir, mas agora um trabalho suado, um trabalho penoso. Mas de repente essa história começa a mudar à medida que ela vai mudando, até que ela explode num grande cântico de vitória e de celebração, com negros que outrora foram escravos, hoje cantam de alegria. Eu amo esse tipo de coisa. Eu amo esse tipo de coisa. Eu amo como a música conta para mim e para você de diferentes maneiras a história do próprio mundo em que nós vivemos. Um mundo em que tem um Criador e cria uma criatura para a glória do seu nome, e essa criatura se rebela contra ele, se volta contra ele, mas esse Criador promete não deixar a sua criatura, o seu homem e a sua mulher, num estado de eterna miséria e perdição. Ele promete que a semente de Eva esmagaria a semente da serpente. E essa história é contada no restante da Bíblia. Queridos, quando nós olhamos para a música, nós podemos avaliar a sua excelência técnica, a sua validade, podemos nos relacionar na música com a música no nosso mundo, sob diferentes ângulos, pensar no seu conteúdo, no seu estilo musical, todas essas coisas são maravilhosas, mas a verdadeira beleza da música na Bíblia não se restringe a essas questões. Ela fala de uma estética musical muito mais ampla, baseada muito mais em éticas redentivas do que em regras temporais. A música que celebra redenção, vitória, que conta a história do pecado por meio de barulho e confusão, é a música também que nos aponta para a esperança escatológica do povo de Deus. É muito melhor avaliarmos música quanto à sua fidelidade ou infidelidade, à medida que ela revela verdades sobre a história da salvação, do que apenas como uma réplica terrena de dons caídos. Essa visão redentiva da música é de fato analisar música coram Deo, música na presença de Deus. Quando nós analisamos as suas verdades e observamos de que maneira elas apontam para o nosso Criador e a sua esperança de salvação. A Bíblia nos fala de música, não apenas dessa música que vemos no mundo e que acidentalmente muitas vezes fala do Criador, mas ela nos conta especialmente de uma música que é feita intencionalmente para a glória de Deus. De uma música que se reporta a Deus não acidentalmente ou passivelmente, mas ativamente ela o adora e o descreve. Como o grande John Frame, teólogo reformado, diz, a ideia da música como um serviço de reconhecimento e honra à grandeza do Senhor da aliança, do nosso Senhor da aliança. Música verdadeiramente corandeu, aquela que tem a intencionalidade de exprimir a grandeza e a glória do nosso Deus, ela deve caracterizar toda a nossa vida, mas também o nosso culto
e a nossa adoração cotidiana. Paulo, o grande apóstolo, salvo pela graça de Deus, da qual nós ouvimos hoje. Só um pequeno comentário antes que eu esqueça, porque senão eu vou esquecer. Banda do Horto, vocês estão de parabéns, viu? Que música boa que vocês têm. Ficaria ouvindo aqui a tarde inteira. Se eu tivesse vindo só para ouvir vocês, eu já estava muito feliz. Ok, fecha parênteses. Paulo reconhece em Efésios capítulo 5, versículo 19, que a música deve estar presente em todas as esferas da nossa vida. Quando ele diz que nós devemos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no nosso coração. Não é interessante isso? Falar entre nós com esses elementos, utilizando esses recursos. Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós ricamente. Então ele está falando que a palavra de Cristo habite em vós. Como? Em toda sabedoria, ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em nossos corações. A música que mais agrada e mais glorifica ao Senhor é aquela música que está no seu local certo na ordem da criação. Não aquela música que é idolatrada como um fim em si próprio, como nós vemos no nosso mundo hoje, mas aquela música que está a serviço de Deus. E se a música está a serviço de Deus e nós temos condições de produzir e apreciar a música, sim, essa música deve ter algumas características. Ela deve ser teocêntrica. Ela deve ter Deus como seu alvo. Ela deve ser tanto triunocêntrica quanto cristocêntrica, em vez de meramente antropocêntrica. Essa música que adora Deus particularmente na comunhão dos santos, ela deve ser uma música centrada na palavra. Uma música que emana a poesia das escrituras e da revelação. Uma música confessional. Uma música que confessa verdades e doutrinas, em vez de meramente uma música sincrética, uma música misturada. Ela deve ser uma música tanto reverente, pois ela é feita para o grande monarca do universo, quanto alegre, porque ela é feita para o grande monarca do universo. Ela deve ser uma música tanto inteligível, quanto inteligente. Ela deve ser uma música tanto abrangente, quanto uma música detalhista. Ela deve ser uma música estruturada, porém criativa. Ela deve ser uma música decente, porém ousada. Ela deve ser uma música tanto racional quanto também afetiva. Ela deve ser uma música sincera e contemplativa. Ela deve ser uma música tanto didática quanto poética. A música que é feita na presença de Deus, ela deve refletir exatamente quem o meu e o seu Deus é. Em todas as dimensões. E eu fecho com isso, queridos. É impressionante pensar que quando Deus consumar todas as coisas, o céu no qual eu e você moraremos, novos céus e nova terra, vai ser música o tempo inteiro. Céus cheios de música. A nossa esperança escatológica é musical. Eu não sei qual é a sua posição escatológica, se você é milenista, pós-milenista, pré-milenista, histórico ou dispensacionalista. Mas uma coisa é fato para todas essas posições: meu amigo vai ter música até dizer chega. E essa música é facilmente retratada no livro de Apocalipse, particularmente quando o capítulo 5, versículo 9 diz: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e nação. As nossas proposições doutrinárias, aquelas que nos salvaram, aquelas que nos alegram, aquelas que nos enchem de esperança, serão cantadas no céu por uma multidão, um coro celestial que envolve tanto homens e mulheres redimidos pelo sangue do Cordeiro, quanto todo o resto da criação. Todo o resto da criação vai cantar, uma vez que for restaurado pelo próprio Cordeiro. Eu e você temos que entrar nessa vibe rapidinho. Música não é uma opção de culto a Deus, ela é um elemento de culto a Deus. Ela é ordenada e comandada. E se você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você deve a Ele a sua música e a sua voz. Que o Senhor faça isso em nós. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pelo tempo hoje à tarde, o tempo em que podemos juntos refletir sobre esses assuntos, que podemos refletir sobre a vida na tua presença.
uma vida que é enriquecida pelas dádivas culturais do Senhor aos homens. Um Senhor que nos capacita, que nos habilita, que nos torna seres criativos, mas também seres contemplativos da Tua glória. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a usar bem este recurso da música, que saibamos produzi-la artisticamente, com beleza, estética, mas que saibamos também, Senhor, direcioná-la àquele que é o doador de toda dádiva perfeita, aquele que é o grande artista sobre todos os artistas, aquele que cria estrelas e anjos que cantam, aquele que cria homens e mulheres que cantam. Abençoa-nos com esta dádiva, Senhor. Dá-nos entendimento profundo para que possamos redimi-la enquanto vivemos neste lado da eternidade. Dá-nos a Tua graça, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.